Eu não sabia onde eu ia chegar, mas eu sabia onde eu não queria ficar. Essa parte da minha vida eu acabei nunca nem contando pra vocês. Então eu comecei a trabalhar numa padaria, fiz Senai à tarde, me apaixonei pela forma de trabalhar com a Mary Kay. Eu pegava pra gravar vídeo pra internet. E com 16 eu noivei. Consegui ter minha filha na melhor maternidade de São Paulo. Tive uma separação aí. Fiquei muito mal. Conquistei minha casa, conquistei meu carro. Consegui comprar um apartamento pra minha mãe. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Tô trazendo um vídeo aqui pro canal que eu acho que foi o vídeo mais pedido por vocês. Desde quando eu criei meu canal lá em 2016, vocês me pedem esse vídeo também pra contar exatamente um pouco mais da minha história. De onde eu vim, porque vocês me conhecem basicamente desde quando eu liguei a câmera aqui no YouTube e comecei a gravar minha rotina de vídeos aqui pro canal. Então hoje eu vou realmente contar tudo da minha vida pra vocês. Meus pais, eles se separaram quando eu tinha uns 6 meses de idade. Então eu nunca tive uma convivência legal assim, pai, mãe, bonitinho, família legal, perfeita, não. A referência de pai que eu tive era do meu avô. E ele sempre esteve presente comigo na minha vida. Morei com eles também um tempo. Hoje em dia eles já faleceram, infelizmente, mas eles com certeza fazem parte de toda a minha história. Quando eu nasci, realmente, eu morava em São Paulo, na Zona Leste, pra quem conhece, na Vila Cisper. Minha mãe ralou sempre muito pra poder me sustentar, pra poder cuidar de mim. E a gente acabou morando em várias casas. Morava numa casa de aluguel, né? Aqui em uma, em outra, aqui, um pouco ali. Então sempre foi uma loucura, porque eu não tinha uma raiz fixa em nenhuma escola, em um ciclo de amigos. Então sempre foi um pouco complicado também pra mim nessa parte. Eu sempre gostei muito de estudar, então toda escola que eu chegava eu tentava ser a melhor naquilo, a melhor aluna, melhores notas. Eu era bem estudiosa, eu era um pouco bagunceira, dava um pouco de trabalho também, confesso. Às vezes eu chegava, as meninas não gostavam muito de mim, entendeu? Então tinha ali umas rivalidades, já fui ameaçada de morte, tive que sair da escola, fui morar no interior. Então essa parte da minha vida eu acabei nunca nem contando pra vocês, mas foi um período bem difícil, que eu também fiquei longe, tipo, da minha mãe. Como eu falei pra vocês, eu não tive tanto convívio com o meu pai na época, minha mãe sempre foi mãe solo, enfim. Acabei tendo mais convívio depois com meu pai, depois que eu fiquei maior de idade. Hoje em dia a gente já se dá super bem, tudo certo, tudo resolvido. E essa época, gente, nunca foi simples as coisas, sabe? Se eu quisesse alguma coisa, falasse pra minha mãe, nossa, eu quero um tênis novo, eu quero uma roupa nova. Gente, não era tão simples. E quando eu tinha 8 anos, minha mãe engravidou, aí teve meu irmão, o Eduardo, e aí as coisas deram mais uma apertadinha. Depois de mais um tempo, ela teve o Luiz Gustavo, meu outro irmão, que também, assim, são tudo na minha vida, sabe? E aí eu já tinha 13 anos, as coisas começaram a apertar ainda mais, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria crescer, que eu queria ser alguém. Eu não sabia onde eu ia chegar, mas eu sabia onde eu não queria ficar, e eu sabia pra onde eu não gostaria de voltar. Porque eu morava num bairro bem simples, assim, também passei uma boa parte da minha adolescência em Guarulhos, no bairro dos Pimentas. Vou até deixar umas imagens pra vocês aí, passando. Eu morava numa casa simples, estudei numa escola simples, todas as escolas que eu estudei foram escolas públicas e escolas que não tinham um ensino tão bom, sabe? Pra quem é da região, pra quem conhece, sabe que realmente as áreas que sejam públicas, assim, não entregam realmente uma coisa de qualidade, onde hoje, por exemplo, eu consigo entregar para minha filha, colocar ela numa escola particular, onde tenha um inglês, onde tenha atividades, onde ela consiga desenvolver muito mais. Então, eu não tive tanta estrutura para isso. E por que eu gostaria de ter tido um ensino um pouco melhor? Porque, por exemplo, quando eu tava com uns 13, 14 anos, eu gostaria muito de passar numa prova para fazer um Senai, uma ETEC, um curso técnico, fazer uma faculdade. E eu fazia as provas e não passava, não entendia nada. Eu olhava as provas e falava, meu Deus. E olha que eu era muito boa, eu era uma aluna muito, muito boa. Tirava notas excelentes. Mas
para aquilo que eu tava buscando, eu ainda precisava de mais. Então eu comecei a trabalhar numa padaria. Com uns 14 anos, eu ia lá comprar pão todo dia e enchia o saco do dono. Falava, me dá um trabalho, por favor, me dá um trabalho. Acho que de tanto encher o saco dele, ele foi lá e me deu um trabalho. Então com uns 13 para 14 anos, aí eu já tava trabalhando na padaria. Acordava 4 horas da manhã, ia a pé pra padaria, trabalhava, abria, cortava os frios, servia os pães, os doces, café e tudo, e era bem loucura, era bem corrida, e eu ganhava R$600 por mês. E com esses R$600 eu ajudava um pouco minha mãe e pagava um cursinho. Eu fiz um pré-vestibulinho, que chamava na época, e esse cursinho era pra ser tipo um reforço de aulas pra você conseguir passar nas provas. Estudei bastante, consegui pagar o cursinho e consegui passar no Senai. Então eu comecei a trabalhar de manhã, fiz Senai à tarde durante 2 anos, eu estudei elétrica, eu tinha na cabeça que eu queria ser uma engenheira elétrica e tudo mais, e foi um aprendizado incrível na minha vida. O Senai pra mim mudou completamente minha cabeça. Eu saía do Senai, pegava trem, ônibus, metrô lotado, com sol, com chuva. Gente, era assim, terrível. Eu já tava bem cansada, já tinha acordado 4 da manhã, trabalhado, ia pro Senai à tarde, era tipo 5, 6 da tarde, ia direto pro ensino médio. Entrava às 7 horas da noite no ensino médio e saía às 11 da noite. Então minha vida, gente, era uma loucura, de verdade. Era uma correria. Então eu dormia 4 horas por noite. Eu tinha um dia de folga, que era o domingo à tarde, porque de manhã eu ainda trabalhava na padaria. Mas no domingo à tarde eu pegava pra gravar vídeo pra internet. Então eu pegava e gravava vários conteúdos. Na época ainda o YouTube tava começando, comecei em 2016, e aí mais ou menos nessa época eu já fiquei noiva. Eu conheci meu ex-marido com 14 anos, eu tava nessa vibe ainda de loucura, de correr atrás de tudo, e com 16 eu noivei, e com 17 eu casei, e aí foi nessa época que eu abri o meu canal. Terminei o Senai, né, me formei, foi tudo bonitinho, e eu resolvi buscar um emprego melhor, um pouco melhor. Fui lá pra rua, entreguei vários currículos pra lá e pra cá em várias lojas no centro de São Miguel Paulista, pra quem conhece, na zona leste de São Paulo, e consegui um emprego numa farmácia. E aí eu trabalhava também de segunda a sábado, ganhava um salário mínimo, e também, gente, era uma correria, porque eu ainda também tava no ensino médio. Na farmácia eu já tava trabalhando um período integral, e aí eu saía da farmácia e ia pro ensino médio. Então foi um período bem louco da minha vida, onde eu também trabalhava bastante, tanto pra ajudar em casa, tanto pra guardar pro casamento e ter uma reservinha ali, sabe? Eu sabia que era um momento, era uma fase, e eu ainda ia chegar em algum lugar, não sabia como nem onde. Bom, então com 17 anos eu casei, e aí vocês me conheceram já também nessa época, que eu gravei todo o meu diário da noiva e tudo mais aqui no canal. E eu também decidi logo em seguida começar a trabalhar por conta, ser realmente uma empresária, uma empreendedora, dona do meu próprio negócio e cuidar das minhas coisas. Até que me ofereceram uma oportunidade na época de trabalhar com a Mary Kay. Quem já ouviu falar, né, das maquiagens da Mary Kay? Eu acho que praticamente todo mundo. As makes realmente eram muito boas, eu me apaixonei pelos produtos, me apaixonei pela forma de trabalhar com a Mary Kay. E aí eu comecei a pegar as maquiagens, tacar na bolsa e ir pra rua realmente vender. Oferecia de porta em porta, ônibus, trem, lojas, casas, indicações. Eu ia em escolas, eu cheguei até ir em lugares onde tinham policiais que faziam treinamentos, e a gente fechava um dia, um horário de almoço, e fazia uma sessão de limpeza de pele, de maquiagem nas policiais, e a gente ia vendendo também. Tinha algumas amigas que trabalhavam junto, e constantemente eu fui sendo a rainha de vendas da minha equipe em vários meses. Eu vendia realmente muito bem e conseguia tirar uma grana bacana. E aí eu falei, bom, vou sair da farmácia. Então pedi as contas na farmácia, agradeci também toda a oportunidade que eu tive lá, mas eu tava tendo muito mais retorno vendendo Mary Kay em tempo parcial. Então imagina se eu tivesse em tempo integral. E aí eu comecei a gravar também pro YouTube, pro canal, essas minhas experiências, as pessoas começavam a gostar, a se identificar, e conseguia tirar uma graninha. Depois disso, o YouTube começou a bombar muito mais. Eu comecei a entender mais a plataforma, a estudar mais sobre o algoritmo, a fazer parcerias, e eu fui aprendendo, gente, tudo sozinha. Ninguém pegou na minha mão e falou, ó, você vai editar um vídeo? Vai ser assim. Você vai gravar? Vai ser assim. Você vai subir pro canal? Vai ser assim. Não. Gente, foi realmente, literalmente tudo sozinha. E eu buscava realmente conhecimento. Se sobrava um dinheirinho, eu comprava algum curso, alguma coisa, e ia participar de eventos para poder me especializar e melhorar ainda mais. E como vocês
vocês estão vendo, esse era o meu primeiro vídeo do canal. Pode ver, uma qualidade extremamente baixa. Eu gravava com um Motorola, um Moto G2, pra quem conhece é da época. E esse Moto G, ele travava tanto. Eu gravava e eu perdia meus arquivos. Gente, era horrível. Eu não tinha iluminação, não tinha dinheiro pra comprar uma ring light, nem uma softbox, nem nada. Aí que vem a elétrica. Ó como o curso do Senai me ajudou. Eu fiz uma softbox de papelão. Gente, eu juntei os fios, fui lá, juntei, fiz um circuito, juntei as lâmpadas, grudei as lâmpadas lá na softbox, coloquei papel alumínio por dentro. E isso iluminava totalmente meus vídeos. Então foi uma mega gambiarra aí. Até eu conseguir realmente comprar um iPhone, comprar uma luz, enfim. Mas eu me virava com o que eu tinha. Nunca foi empecilho pra mim. Então é o que eu sempre falo, quem quer, corre atrás. E realmente, quando eu vi que o YouTube poderia me dar dinheiro mesmo, trabalhar com a internet, que era um hobby, porque eu gravava só meu dia a dia e sem muito marketing, sem muita intenção de alguma coisa, sem nenhuma estratégia. Se já sendo um hobby, eu já vi que eu recebi uma cartinha do Google AdSense dizendo que meu canal poderia ser monetizado, recebia propostas de empresas querendo que eu divulgasse produtos, recebia produtos de marcas. Eu falei, meu, se eu realmente me dedicar nisso aqui, acho que o negócio vai dar bom. Então, assim como eu tomei a iniciativa de sair do CLT, da farmácia, pra empreender na Mary Kay, eu falei, meu, eu vou começar a empreender pra mim, a minha marca, o meu brand pessoal na internet, o meu nome, o Gabi Magsan mesmo. Então foi aí que eu virei a chave, comecei a focar na internet. E gente, o começo foi muito difícil, porque eu também ganhava pouco. O meu primeiro salário do Google AdSense, do YouTube, tem até um vídeo que eu fiz aqui no canal, foi em média uns R$800, que eu demorei alguns meses pra conseguir esses R$800, que dava pra tirar depois só de um limite. Então, bom, fiquei mega feliz, obviamente, na época. E eu falei, nossa, agora vai, agora vai. E aí algumas empresas começavam a me chamar. E uma das primeiras empresas que eu fiz alguns trabalhos, assim, era uma empresa de calçadão, assim, sabe? Do centro. E essa empresa, tipo, eu vendia calça jeans e tudo mais. E eu lembro que na época eu cobrava muito barato. No começo eu nem cobrava, na verdade. Eu só queria roupa pra poder fazer umas fotos. Só que depois, o meu trabalho foi começando a ser valorizado um pouco. E aí eles me chamavam pra modelar lá. E, gente, eu cobrava tipo R$100, 50 ou R$100 pra ficar o dia inteiro tirando foto e divulgava e não sei o que. Gente, era muita loucura, mas eu ficava muito feliz porque eu sabia que aquilo era um começo e no futuro meu trabalho ainda poderia ser muito mais valorizado. E aí as marcas começaram a me chamar ainda mais quando eu fui melhorando qualidade, tudo. E eu já trabalhei com marcas muito grandes como Pampers, Toddy, 3CM, Pandora, enfim, várias marcas grandes que eu já trabalhei e assim, foram reconhecimentos incríveis do meu trabalho. E realmente a internet foi começando a dar certo e aí eu fui largando as vendas da Mary Kay. Bom, meu sonho sempre foi ser mãe. Acredito que a maioria de vocês que me acompanham aqui é mãe, ou tem o sonho de ser mãe, ou às vezes não quer ser mãe, mas gosta de acompanhar a rotina. E aí com 19 anos planejei ter a Manuzinha. E um dos meus maiores medos eram esses, ela passar por perrengues assim como eu já passei. Eu gostaria muito que ela tivesse uma vida confortável. E eu falei, bom, vou trabalhar cada vez mais para poder dar um futuro de qualidade para minha filha e ter uma vida legal e estável para ela, porque quando a gente engravida, a gente é mãe. Vocês sabem, tudo muda e as prioridades vão 100% para os nossos filhos. E graças a Deus tive uma gravidez maravilhosa, consegui ter minha filha na melhor maternidade de São Paulo e foi assim, perfeito. Tem até um relato de parto aqui no meu canal que eu já contei com mais detalhes de como exatamente foi o dia do nascimento, como aconteceu e toda a história, mas foi simplesmente incrível. Deus esteve sempre em todos os detalhes. E olhando assim, talvez vocês possam pensar, ah, mas até que foi tranquilo. Mas, gente, eu recebi muita crítica, muita. Eu recebo até hoje. Mas no começo de tudo, quando eu estudava ainda no Senai, né, quando eu tava no ensino médio, eu comecei com esse negócio de canal, de internet, brincando, né, como realmente um hobby. As pessoas olhavam e falavam, que louca. Meus amigos me zoavam, ah, é blogueirinha, tá querendo ser blogueirinha e tudo mais. Eu recebi muita crítica. Minha mãe mesmo não acreditava em mim. Essa menina é louca, essa menina não tem o que fazer. E hoje, graças a Deus, eu consegui comprar um apartamento pra minha mãe. Com o dinheiro da internet, da menina louca. E hoje a gente dá risada com isso, sabe? Mas eu não desisti, eu persisti. E foi a mesma coisa quando eu casei. Com 17 anos, as pessoas falavam, meu Deus, que menina louca. Não que eu não tenha sido um pouco, mas
Mas isso também fez parte de um processo de amadurecimento, um processo que tinha que acontecer, sabe? Foi a mesma coisa quando eu engravidei. Eu também recebi muita crítica por ter sido mãe nova. E eu não me arrependo, gente. Não me arrependo de nada mesmo. Sério, de verdade. Mas as pessoas sempre me criticavam, sempre. E a maternidade em si, quando você vira uma mãe, você vira uma auto caixinha de depósito de opiniões, de críticas e tudo. Todo mundo sabe o que você tem que fazer, todo mundo é um médico, é uma pediatra, é um nutricionista, é uma terapeuta. Ah, porque sua filha não pode ser criada assim. Ah, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então imagina, 19 anos, acabando de ser mãe, já tinha uma mega responsabilidade com internet, com influência, com casamento, com tudo. Então foi uma loucura pra mim, foi um baque. Lidar também com as críticas da internet, de quem tá ali por trás. Realmente no início pra mim, eu fiquei muito baqueada, gente. Cheguei a entrar em depressão, a olhar os comentários e chorar e ficar mal e não querer gravar e não conseguir mais, sabe? Foi muito difícil mesmo, mas consegui superar. Então imagina ter toda essa pressão na cabeça, todas essas críticas, lidar com tudo isso e ainda lidar com um serzinho crescendo dentro de você. Você que é mãe, eu te entendo. Os nossos hormônios ficam a mil e não é todas as pessoas que estão do nosso lado que vão entender isso. A gente passa por mudança física, mental, hormonal. E quando a criança nasce, é aquele pico de hormônio e depois a queda, que é o puerpério, que é onde a gente passa também por uma fase mais difícil. Tem também o baby blues, que muitas mães passam por isso e eu te entendo completamente. Toda essa fase, toda essa parte, às vezes a gente não entende o que tá acontecendo por conta dessa queda hormonal. Isso às vezes demora algumas semanas pra passar. Eu passei por isso, foi bem difícil. Ainda mais ter que lidar com a amamentação. Tem mãe que não consegue amamentar, e aí? Sabe? Às vezes a gente fica se cobrando, além da gente se cobrar, tem muita cobrança. Ah, mas você tem que amamentar, mas você tem que aguentar, você tem que conseguir. É noites em claro ali, com o bebê segurando. Então, é loucura, é loucura. É o maior amor do mundo, mas também é muito desafiador. Então, mães, eu entendo demais vocês. E eu acho que quando eu abri a câmera e fui eu mesma aqui na internet, eu mostrei as noites em claro, tem vários vídeos meus aqui, noites em claro, fase de desenvolvimento, né, salto desenvolvimento da criança, fase de vacina, fase de nascer dentinho. Acho que quando eu me conectei aqui com vocês também, isso nos aproximou ainda mais. Bom, e como nem tudo é flores, passei por mais um baque na minha vida, já não basta, né, os outros. Tive uma separação aí e foi realmente bem complicado. Por quê? Eu comecei na internet falando que ia casar e tudo mais, e mostrava aquela coisa, casamento e vida perfeita. Só que por trás das câmeras não era exatamente assim. A gente passava alguns perrengues, como todo casal. Só que na hora de gravar, era um trabalho. Então a gente precisava gravar junto, a gente precisava trabalhar. E isso foi começando a complicar. O convívio foi começando a ficar um pouco mais difícil, foi começando a afetar em outras áreas. A gente já não estava mais tão bem. E a gente decidiu se separar. Depois de uns 8 meses que a Manuela tinha nascido, nos separamos. E aí, meu anjo, lascou, né? Porque pensa, a mãe vai ficar sozinha com a criança. E agora, pensei eu, como que eu vou fazer da minha vida? O que as pessoas vão falar, sabe? Como vai ser isso? Mas eu consegui superar e enfrentar de letra. Depois de uns 3, 4 meses, eu consegui comprar meu apartamento próprio. Troquei de carro, enfim, a gente teve que dividir, né, todos os bens, dividimos tudo. E basicamente a gente teve que recomeçar. Hoje em dia a gente se dá muito bem, graças a Deus, como pais da Manuela, né? Não como casal mais, mas como os pais dela, a gente se dá super bem. Só que seguimos caminhos diferentes. E eu falei, vambora. Então segui essa vibe de mãe solteira, vamos nessa, eu e a minha filha. E começou a dar tudo certo também. Passei por um outro relacionamento. Minha vida é bem doida, né? Vocês já entenderam. Passei por um outro relacionamento também, não deu muito certo. Fiquei aí. Deu certo até um tempo, né? Um ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, nós ficamos juntos, entre idas e vindas também. Foi uma pessoa muito importante na minha vida, tenho um carinho enorme também, mas outro ciclo se encerrou. Mas eu continuei, gente, sempre continuei em relação ao meu trabalho, isso não afetou em nada. Então, paralelamente, conquistei minha casa, conquistei meu carro. Hoje em dia eu tenho um carro dos sonhos, assim, sabe? Consegui personalizar ele também. Quem acompanhou, mudei todo o interior do carro, consegui viajar,
estudar. Isso tudo através da internet, da minha persistência, da minha garra, da minha determinação, e nunca tive que ficar me segurando em alguém, ou sugando em alguém, ou passando por cima de alguém, sempre sozinha e sempre com muita determinação, sabe? Claro, muitas pessoas ao meu redor, família, amigos, muitas pessoas sempre me ajudaram depois, e inclusive depois que viram resultados, começaram a me apoiar, e isso foi dando muito certo. Esse ano também eu fiz minha primeira viagem internacional sozinha, fui pra Europa sozinha, sem nem saber falar um inglês, fui pra Paris, Inglaterra, Amsterdã, Bélgica, e eu amei demais conhecer todos esses países, foi uma experiência incrível. Era pra eu ter ido pra Maldivas também, tá? Nesse meio tempo, só que eu acabei levando um golpe, enfim. Ano que vem vai sair Maldivas, se Deus quiser, vão acompanhando aí. Consegui também realizar um dos meus maiores sonhos, que era dar uma casa própria pra minha mãe, então, além do meu apartamento, comprei o apartamento dela e a gente ainda mora no mesmo condomínio pra ficar juntinha, sabe? Pra ficar bem pertinho uma da outra. E eu sei que eu ainda vou chegar muito mais longe. Isso aqui é só o começo, gente, de uma menina que saiu da periferia, do nada. Hoje eu poder conseguir conquistar tudo isso, ainda trazer um conforto assim legal pra minha família, trazer essa inspiração pra mostrar pra vocês, é o que eu falo. Não desistam nunca, nunca, nunca dos seus sonhos. Bom, e os 3 pilares fundamentais para esse meu processo de prosperidade, para eu conseguir mudar realmente de vida e atingir um sucesso pessoal, familiar, foram imprescindíveis. Então, depois que eu entendi esses 3 pilares de resiliência, internet e vendas, tudo mudou. Então, graças a esses 3 pilares, eu deixei de ser aquela menina quietinha que às vezes o pessoal zoava e tudo mais, para uma mulher independente com 22 anos, com uma família, com uma filha e com muitas coisas conquistadas e que ainda vou conquistar muito mais. E uma das coisas que eu aprendi, ainda mais no meio da internet, depois que eu comecei a trabalhar com isso, 2 coisas. Uma, faça o que você ama. E 2, ajude pessoas. Então, depois que eu aprendi tudo isso, eu pensei, como que eu posso ajudar pessoas também? Como que eu posso ajudar as mães? Como que eu posso mostrar pra elas que elas não estão sozinhas só em casa, sem uma perspectiva de vida, às vezes não tem um auxílio, um apoio, de repente até do marido, da família, não tem essa liberdade ou geográfica ou financeira. Então, decidi ajudar vocês e também atender esses pedidos. E existem diversas formas de trabalhar com a internet. Não só gravando vídeos, às vezes as pessoas não querem nem aparecer, nem mostrar o rosto. E eu não tô nem falando apenas de marketing digital, essas coisas que vocês já estão acostumados. Tô querendo trazer algo realmente muito mais além, porque não foi somente com os vídeos que eu também consegui conquistar tudo isso, além de ter trabalhado com marcas muito grandes, publicidades. A internet tem muita coisa por trás que às vezes as pessoas não conhecem e dá pra realmente ganhar muita grana com isso. Então, por isso que eu preparei um evento 100% online e gratuito para vocês, que se chama O Mapa do Sucesso Digital. E eu vou desvendar para vocês muitas coisas. É totalmente gratuito, tá? Vai estar aqui na descrição também, na tela aparecendo data e horário. Então já printa, já salva para você não esquecer desse evento. Então, no Mapa do Sucesso é onde realmente você vai encontrar o caminho para o sucesso, para a prosperidade nesse meio do digital. E eu vou mostrar para vocês muitas coisas, vou revelar várias coisas. Então, para você que quer realmente ser próspero, ter sucesso, trabalhar no meio do digital e descobrir a fonte de grana que a gente consegue sugar aqui da internet, então me acompanhem aqui, data, link na descrição, todas as informações aqui para vocês. Não percam essa oportunidade. Eu espero muito por vocês, eu espero poder ajudar vocês de uma forma onde eu encontrei tudo isso, tive aprendizados e eu quero muito poder passar para vocês e ajudar quem estiver aí precisando.